A reparação relativa à defesa organizada da mãe contra a depressão, 1948. Apresentado à Sociedade Britânica de Psicanálise em 7 de janeiro de 1948 e revisado em agosto de 54. O conceito da posição depressiva é geralmente aceito como de grande valor no trabalho analítico propriamente dito, como nas tentativas de descrever o processo de desenvolvimento emocional normal. Nas análises que realizamos, podemos encontrar a culpa relativa a ideias e impulsos agressivos e destrutivos, bem como perceber o surgimento do anseio do paciente por realizar reparações à medida que ele torna-se capaz de reconhecer, tolerar e conter o sentimento de culpa. Existem outras raízes da criatividade, mas a reparação fornece um vínculo importante entre o impulso criativo e a vida vivida pelo paciente. A aquisição da capacidade de fazer reparações em relação à culpa pessoal é um dos passos mais importantes no desenvolvimento de um ser humano saudável. E hoje em dia nos parece espantoso o fato de que anteriormente fazíamos nosso trabalho de análise sem estarmos conscientes dessa verdade tão simples. Aquisição da capacidade de fazer reparações. É um processo, né, que precisa passar bem por ele. Interessante ele falar, né? É, nos dias de hoje. E hoje, então, isso em 1948, mas agora isso é tão nítido, né? Tão difícil você. São 80 anos depois, né? Pois é, e é tão difícil você ver, assim, essa naturalidade de eu errei, eu me sinto culpada, eu posso reparar isso, vou tentar reparar essa É situação. muito difícil. É, ver isso com naturalidade, porque algumas pessoas têm um olhar que é fraqueza, de que tem até uma frase, né? Melhore para eu não precisar te ofender de novo. E não é sobre isso, né? De toda forma, os dois estão em sofrimento, os dois lados. E o quanto que se nega os erros para não dar o braço a torcer, para não se entregar a essa fragilidade. E aí a gente vai para cada vez mais viver sozinhos para evitar esse conflito, Sim, para cada vez mais uma solidão. E é interessante que eu estava lendo sobre a novena R1, não sei o quê, e lá das coisas que causam sofrimento psíquico é o trabalho remoto, porque é isolamento e solidão, né? E não é do ser humano viver assim. O ser humano precisa de relações, de relacionamento. veja o nosso trabalho como psicólogo, acho que isso é uma parte que só quem é psicólogo vai entender. O quanto que é solitário para nós e por vezes é muito difícil de mantermos laços de amizade, de bons relacionamentos fora do trabalho. Porque, primeiro, que tem uma questão social de que você está sempre analisando tudo e todo mundo em todo lugar. E se você tiver um comportamento não esperado para uma psicóloga ou psicólogo, você já é julgado. Como assim a psicóloga é louca? Como assim você está falando isso? É, e aí, para além disso, a gente passa muitas horas ouvindo e conversando com pessoas, mas não que aquela conversa nos preencha daquilo que todo Sim, mundo precisa. A gente está se doando é, muito. E aí, quando chega no momento de lazer, a gente já está esgotado. exatamente. Por isso que eu enfio hobby em tudo que é espaço da minha vida. Esse dia eu vi o meme de uma menina pulando de paraquedas, fazendo isso, fazendo aquilo, uma cachoeira, não sei o que dela. O meu problema é que a minha vida tem que ser 24 horas. Ai, ai. Clinicamente, no entanto, defrontamos com um tipo de reparação falsa que não se refere à culpa pessoal do paciente. E é isso que eu gostaria de discutir agora. Essa falsa reparação aparece por meio da identificação do paciente com a mãe, e o fator dominante não é a culpa do paciente, mas a defesa organizada da mãe contra a depressão e a culpa inconsciente. É possível que, expandindo o meu título dessa maneira, já terei dito o suficiente. Certamente não se trata de uma ideia original ou de uma ideia que exija um desenvolvimento mais sofisticado. Ainda assim, gostaria de ilustrar rapidamente o que tenho em mente. Ao longo de 25 anos, uma longa procissão de fenômenos clínicos vem desfilando à minha frente no ambulatório do meu hospital.
No decorrer dos anos, não tem havido grandes alterações no padrão geral, um certo tipo de criança ficou em minha memória desde o início. Trata-se de uma criança particularmente adorável e muitas vezes com um talento acima da média. Se for uma menina, faz sempre questão de vestir-se de modo atraente e bem arrumado. O ponto central sobre ela é sua vivacidade, que instantaneamente contagia quem está com ela, fazendo com que nos sintamos mais leves. Não nos surpreendemos ao descobrir que ela dança, ou que ela desenha e pinta e escreve poesia. Talvez escreva um poema ou dois enquanto espera sua vez de me ver. Eu me lembrei da série Bridgerton, delas todas, uma pinta, a outra borda, a outra toca piano, ou uma só faz tudo isso com muita graça. E pensando justamente, né, a questão de quanto que isso é. Aí tá, Jane Austen tem uma personagem que não é boa em tudo isso. Uhum, E aí ela não é uma lembrei dela. pretendente a casamento, ela não é uma pretendente a construir família por ela não ter dom de Uhum, caligrafia, de pintura, o quanto que isso determinava naquela época, o uhum. quanto uma mulher era apta para viver como mulher. E tendo em vista que na época aqui de Winnicott, ele percebeu como uma característica de um sofrimento psíquico. E, e anteriormente era uma constituição cultural. A menina tinha que ser, né, ou o menino também tinha que ter os comportamentos dele lá esperado. E que aqui já não era mais assim nesse tempo, né? Mas ainda fica os resquícios, né? Os vestígios. E eu acho que vai ficar sempre, porque a gente vem desse lugar. Mesmo que eu não tenha pisado na regência, ainda hoje a gente sabe que menina tem que cantar de determinada forma, não pode rir alto, gargalhado, enfim, várias coisas que a gente não pode. Uhum. Talvez escreva um poema ou dois enquanto espera a sua vez de me ver. Ao desenhar algo para mim, com certeza haverá no desenho cores alegres e detalhes interessantes, e as figuras terão uma espécie de energia, dando a impressão de estarem vivas e em movimento. Haverá também, muito provavelmente, um forte elemento humorístico. A mãe traz a criança porque em casa ela é irritadiça, mal-humorada, por vezes desobediente ou francamente deprimida. É possível que muitos médicos não tenham conseguido acreditar que ela pudesse ser qualquer outra coisa a não ser adorável. A mãe me conta sobre várias dores e males de que ela se queixa e que num momento ou outro foram diagnosticados pelos médicos como de natureza reumática, mas que na verdade são hipocondríacos. Isso é interessante, o quanto que isso acontece hoje de outra forma, da criança que dentro de casa é um furacão, um tasmania, e fora é uma criança adorável. O quanto que essa criança também não se esforça para mostrar que ela está ali, que ela foi servida. E aí, pensando não só no adoecimento da criança, mas aquele coloca na culpa da mãe, Uhum. lá no início, né? O adoecimento da A mãe. depressão e a culpa inconsciente. Isso, dessa mãe. Então, quanto que essa criança às vezes não vai se esforçar para pintar, para desenhar, para fazer várias coisas, para tirar, querer tirar, como se ela fosse a salvação dessa mãe, tirar essa mãe desse lugar de Exatamente. Salvar. uhum. No início da minha carreira, um menino procurou-me no hospital sozinho, dizendo: Por favor, doutor, minha mãe está sentindo uma dor na minha barriga. E isso convenientemente chamou minha atenção para o papel que a mãe poderia desempenhar. Há também o fato de que a criança, que supomos estar sentindo uma dor, ainda não decidiu onde é que dói. Se pudermos pegá-la antes de a mãe indicar sua própria expectativa, talvez encontremos a criança um tanto aturdida, tentando dizer simplesmente que a dor é lá dentro, significando que há um sentimento de que algo está errado, ou deveria estar. É bem provável que minha visão desse problema seja particularmente clara, porque o ambulatório do hospital constitui, na verdade, uma clínica para o manejo da hipocondria materna. Não existe uma fronteira nítida entre a hipocondria franca de uma mulher deprimida e a preocupação genuína da mãe em relação a seu filho. É preciso que a mãe seja capaz de ser hipocondríaca para poder notar os sintomas sobre os quais os médicos estão sempre perguntando, com a intenção de detectar uma doença precocemente.
Um médico que nada sabe de psiquiatria ou que nada entende de defesas contra-depressivas e que tão pouco sabe que as crianças podem deprimir-se, poderá dispensar a mãe que veio queixar-se dos sintomas do filho, cometendo o erro de deixar de perceber o problema psiquiátrico que realmente existe. Por sua vez, um psicanalista que acabou de compreender a depressão infantil poderia facilmente cometer o erro de deixar de perceber que a mãe está mais doente do que o filho. Observando de forma contínua muitos casos desse tipo por 10 ou mesmo 20 anos, tornei-me capaz de perceber quando a depressão da criança é apenas o reflexo da depressão da mãe. A criança usa a depressão da mãe para fugir da sua própria. Isso faz com que surjam restituições e reparações falsas em relação à mãe, o que prejudica o desenvolvimento da capacidade pessoal para restituir, pois nesse caso a restituição não se relaciona com o sentimento de culpa pessoal da criança. Em qualquer grupo de alunos promissores, encontraremos certa porcentagem que não consegue chegar ao topo pelo fato de sua reparação estar sendo realizada em relação à depressão da mãe e não a uma depressão de natureza pessoal. Em casos nos quais parece haver um talento especial e até mesmo um sucesso inicial, há também certa instabilidade que decorre da dependência da criança em relação à mãe. Eu me lembrei da Rory, Uhum. né, de que sempre foi, é, nossa, muito, vai ter sucesso, vai ter um talento muito especial e Porque tal. daí era algo da mãe, sabe? Que a mãe largou tudo aos 15 anos, né? Até fugiu do carro, tudo. Mas aí eu fico pensando em outras coisas para além disso. É, essa questão de o quanto que as crianças são ensinadas sobre o seu próprio corpo, sobre o que é incômodo, o que não é. Porque daí quando leva uma criança no médico, quem fala é a mãe de tudo, até onde está doendo, como dói, quando começou. Claro que a frequência disso, a criança não vai ter como saber, porque ela não tem noção temporal. Mas o quanto que fica na mãe essa preocupação de ela saber determinar todo o corpinho do filho. E às vezes isso é passado a responsabilidade do filho muito tarde. Se eu tenho ensinado o filho de, olha, você, aonde que está doendo? O que você está sentindo? Conta pra mim. Uhum. A criança muitas vezes não fala. E aí, se é uma mãe atenta, e aí vamos pensar nas níveis de atenção. A atenção positiva e a atenção que vai além, né, da hipocondria. Quais são os sintomas? Porque daí hoje a gente está numa sociedade onde é esperado que as crianças sejam comportadas, crescidas, estudiosas, que sejam crianças boas. E se esse for justamente o sintoma de que ela está não tão viva, a gente falando de Uhum, vivacidade, né? sim. Ela cumprir com o que é esperado, seja simplesmente só cumprir tabela e fazer com que as pessoas amem ela por isso, e seja justamente assim. É, porque daí tá no adulto, né? Por exemplo, uma criança, ela não é boazinha, quietinha, faz tudo certinho. Se uma criança é saudável, ela pula, ela grita, ela derruba coisa, ela, né, não tem essa noção de que, ai, não posso quebrar isso. Ela vive, e aí há consequências. E aí também essa questão do adulto que eu falo é pelo fato de que, por exemplo, uma criança não vai chorar sozinha lá no quarto. Ela vai chorar onde tem um adulto que resolve o problema dela. E é quando tá no adulto esse olhar de, ai, tá me manipulando. Ai, tá fingindo, tá isso, aquilo, né? É sempre desse ambiente que ela tá inserida que vai moldar isso, né? E pode ser que ela esteja manipulando, mas ainda assim, não é todo mundo. É, por exemplo, o adulto, ele tem essa concepção do que é manipulação, o que não é e como fazer isso. Uma criança ainda não tem. Ela não tem essa capacidade de, não, se eu fizer isso daqui, eu vou conseguir tal coisa. Sabe? Não é. É porque onde é que tem alguém que pode resolver pra mim? E aí, se por um acaso ela fizer uma birra e ela conseguiu o que ela queria, ela aprende um caminho Aprender. de, é assim que eu vou conseguir. Retomar um pouquinho. Em casos nos quais parece haver um talento especial,
e até mesmo um sucesso inicial, há também certa instabilidade que decorre da dependência da criança em relação à mãe. Poderia também desenvolver-se uma camada externa homossexual. Em algum lugar, um livro sobre balé, Arnold Haskell, diz: Não devemos esquecer que todo dançarino de balé tem uma mãe. As crianças que descrevo aqui certamente têm mãe e pai, e com certeza nem sempre trata-se da mãe. Muitos adolescentes, meninos e meninas, que parecem bastante capazes de realizar um trabalho bem-sucedido, inesperadamente entram em colapso quando seu bom desempenho é roubado pela necessidade emocional de um dos pais ou de ambos. Na tentativa de estabelecer uma identidade pessoal, a única alternativa que resta ao adolescente é por meio do fracasso. E isso se aplica, sobretudo, ao caso do menino de quem se espera que siga os passos do pai e que, no entanto, jamais conseguirá desafiar seu poder. Cara, a Rory completamente no. Ai, como que é o nome? Lá no projeto da família acolhedora que eu fui, a psicóloga que trabalha com isso, ela falou isso, de que quando essa criança sai desse lar, que vai para esse lar provisório, com essa família ali, ele vê um modelo de família que ele nunca tinha visto. E que ele pode levar para dentro da casa dele, óbvio que não dá para colocar essa responsabilidade na criança. Mas ele pega um parâmetro diferente daquilo que ele via como natural, normal e que toda família é assim. E aí ele vai para essa outra família que tem amor, que tem afeto, que tem rotina, que tem possibilidade, desejo de futuro para aquelas crianças, tanto para os próprios filhos quanto para essa criança que está lá. E ele vê esse outro mundo, sabe? De que não, dá pra ser diferente, vê um outro parâmetro. E isso eu achei, na época eu fiquei assim, nossa, mas pesado. Mas de fato, senão ele só vai ter aquele parâmetro da família inicial. De Uhum. que desordem, tal, violência. Muito interessante. E aí, quando fala aqui, você falando, na tentativa de estabelecer uma identidade pessoal. Ah, Porque daí cada um não vai ser igual aos pais. Não vai ser a mesma personalidade. E que dependendo, quando esse pai fica, tem que ser isso, tem que ser aquilo, a única alternativa para a criança ser ela mesma é fracassar naquilo. e quantos adultos a gente vê hoje indo pra terapia e a gente pergunta em algum momento você foi rebelde? Você já se rebelou? E a pessoa fica, Não, não, jamais. Que isso? nunca bati uma porta. O quanto faltou talvez isso, para que pudesse olhar de, tá, eu tenho, meus pais vivem assim, tal coisa e tal coisa me serve. O jeito deles conversar, mas o jeito que eles administram dinheiro eu já não concordo. Então eu vou fazer diferente. E de forma, acho que ponderada, não sei, e pensando sobre o que faz sentido, o que você concorda. É porque quando a gente é adulto, tá na terapia vendo isso, tá, eu não concordo com essa parte dele, mas eu amo essa outra parte aqui. Ok, então a partir de agora eu vou viver minha vida desse jeito. Mas quando a gente é criança, adolescente, você acha que eles estão certos e eles afirmam que quem sabe é ele. É, E aí, ideia de amor, de homem e mulher, como tem que ser. até de Aprende trabalho. de trabalho, qual que é o trabalho certo e o errado. Então, você entra nesses conflitos e não é fácil sozinho. Por isso que é interessante, né? Até Uhum. adolescência, tá? Uma ajuda terapêutica, porque às vezes está nesse conflito. E aí, digamos que foi, aconteceu, se formou, está trabalhando, nunca consegue passar na prova da OAB. Ai, nunca consegue um trabalho de fato, ou passar no concurso, tem clara capacidade para aquilo. Porque a única saída para ser ela mesma é fracassar naquilo. Mas Porque até ela, de fato, dentro dela, ela não quer não aquilo. quer aquilo. E aí, só que para você lidar isso Bancar. conscientemente, você precisa entender quais processos que você, que o seu self que está lá bem escondidinho, protegido, é outra experiência que ele quer viver. E isso é um processo terapêutico que você precisa passar sozinha. Você vai Até, patinar muito. até para se fortalecer em um ego contido, autêntico. E daí, se a gente vai falar de autenticidade, em algum ponto você vai romper com o que é do outro. E aí, se você não tá bem, e eu falo bem no sentido de, a gente vai abalar aqui algumas
coisa, mas Aham. o amor, o respeito e o carinho vão permanecer. Eu posso não concordar com tudo que a minha mãe me ensinou lá atrás, mas eu continuo amando ela por ela ter me cuidado, por E a exemplo. gente vai ter uma relação ainda, não vai Isso. romper para sempre. E aí, nesse ponto, a terapia entra como um auxiliar, uma coisa que vai dar essa segurança de calma. Tá mexendo, vai ser difícil, mas vamos achar o lugar disso daí. Sim, eu lembro de um médico que falava que para melhorar vai ter que piorar e piorar muito. É, Ele falava, olha, a gente vai conseguir, você vai ficar bem, mas primeiro vai piorar um pouco, basicamente é e isso. até você se adaptar e tudo mais. E ontem eu vi uma frase bem assim, que para você ser quem você é, você precisa desaprender a ser aquilo que te ensinaram. Então, tem que romper aí algumas coisas, né? E que é muito difícil, porque passou uma vida toda sendo aquilo que não se é. Uhum. Mas que é possível alcançar, chegar do outro lado, ter essas relações ainda vão existir, modificadas, claro, mas ainda vai existir alguma coisa. Algumas vão ter que romper mesmo, e é a coisa mais saudável a ser feita. Eu acredito que algumas até melhoram, porque daí nessa conversa todo mundo pode ter uma opinião. Daí é real, né? Nessa conversa todo mundo pode dizer. E às vezes, por falta de conversa, a gente entende que o outro espera algo da gente que o outro não tá esperando. Uhum. Às vezes só, não, tô oferecendo, tá ok, não tá reclamando, né? Tá tudo certo. E se escolhesse ser outra coisa, estaria tudo bem também, mas por uma tradição familiar, por uma falta de diálogo, por N motivos, não foi daquela maneira. E aí esse genuíno é que vai pro caminho da saúde. Hum. Logo fica claro que tais crianças, nos casos mais graves, recebem uma tarefa que jamais poderão cumprir. Inicialmente, a tarefa consiste em lidar com o estado de espírito da mãe. Aqueles que alcançarem sucesso nessa tarefa imediata terão, na verdade, apenas conseguido criar uma atmosfera na qual podem começar a viver sua própria vida. Tal situação não é difícil imaginar, pode vir a ser explorada como uma fuga à aceitação da responsabilidade pessoal, uma parte essencial, como sabemos, do desenvolvimento individual. A criança que conseguir, indo a fundo na análise, alcançar a culpa pessoal, também precisará dar conta do estado de espírito da mãe ou do pai, que encontrará junto com a culpa. O analista terá que reconhecer quando os sinais dessa situação aparecerem na transferência. Caso contrário, a análise fracassará exatamente por seu sucesso. O fenômeno que estou descrevendo é bastante óbvio. A observação mais comum é a de que a mãe ou o pai do paciente tem uma personalidade dominante. Como analistas, creio que gostaríamos de dizer que a criança vive dentro do círculo formado pela personalidade do pai ou da mãe e que tal personalidade tem aspectos patológicos. No caso típico da menina adorável que descrevi, a necessidade que a mãe tem de receber ajuda para enfrentar a morte e a escuridão dentro do seu mundo interno é respondida pela vivacidade e pelo colorido da criança. Num grande número de casos desse tipo, estamos diante de manifestações intermediárias dessa condição, nas quais as atividades reparatórias da criança podem ser pessoais, apesar da ameaça constante de que a mãe se aproprie do sucesso da criança e, portanto, da culpa subjacente. Nesses casos, não é difícil alcançar um êxito clínico estrondoso, tomando o lugar do genitor em questão na fase inicial da psicoterapia. Em casos favoráveis, é possível tomar o partido da criança contra os pais e, ao mesmo tempo, adquirir e conservar a confiança deles. Certa vez fui chamado a uma escola preparatória de professores para atender uma aluna que estava ameaçada de expulsão. Ela havia dado um pontapé no calcanhar de uma colega sem motivo aparente. Encontrei uma garota que havia carregado a depressão da mãe a vida toda. Ao final de sua carreira de estudante, ela finalmente defrontou-se com o problema. A vida era sua ou da mãe? Consegui fazer com que a mãe confiasse em mim, ao mesmo tempo que, na realidade, coloquei-me entre ela e a filha. A jovem foi readmitida na universidade, concluiu o curso com um bom desempenho e deu início a uma sequência de empregos longe de casa. Longe de casa. Uhum.
Ela se saiu muito bem e hoje em dia é uma professora graduada. Esse foi o caso borderline. Esse foi um caso borderline. E sem minha intervenção, ela teria sem dúvida fracassado e entrado em colapso. Ou então representado o papel de bem-sucedida, desistindo, na verdade, de alcançar uma existência independente do estado de espírito fortemente organizado de sua mãe viúva. Aqui é interessante fazer essa observação. São poucos os casos em clínica que colocam um diagnóstico clínico, Uhum, e aqui ele fala desse diagnóstico borderline. E o quanto que essa estrutura, que daí a gente entende borderline também como estrutura de personalidade, ou uma uhum, falta de estrutura. O quanto que essa mãe, que era muito talvez, era uma mãe viúva, então eu imagino que fosse só mãe e filha. O quanto que essa relação fosse sufocante, fosse de muita superproteção, e não desse a possibilidade de a filha ter desenvolvido seus próprios limites, porque deu limite era imposto pela mãe, por outra pessoa. Como que ela sozinha ia saber o que fazia sentido para ela, do que ela gostava, do que ela queria, do que ela desejava. E é muito interessante, porque hum, não todos, mas muitos casos de borderline, a gente vê nessa falta de borda, esse viver na beirada, justamente porque provavelmente houve superproteção. Quando não houve violência, né, negligência, faltas muito graves, houve o contrário, o sufocamento, a intrusão, essa superproteção uhum. massiva. E o quanto isso é delicado, porque uma mãe, a gente volta lá para a hipocondria, uma mãe que ela se antecipa e diz que o bebê está com dor em determinado lugar. Sem o bebê com, claro, um bebê muito pequeno ele não vai falar com dor na barriga, mas ele vai se espremer, vai ficar inquieto. Mas se a mãe, a criança vai crescendo, o tempo não para, o tempo não acaba. E aí se a criança chega numa certa idade e a mãe continua, tá com dor em tal lugar. Tem que entregar para ela de filho, fala você onde está doendo. É, eu lembrei da primeira palestra lá, daquele encontro que eles fazem lá da UBU, Uhum. que tem uma pediatra que ela fala que ela tem esse comportamento dela, a família traz o bebê, daí ela coloca na maca e deixa, e dá um tempo, vai observando e deixa esse bebê começar a procurar algo, o que está acontecendo, e aí tem um momento que ele olha para a janela e fica vendo a paisagem ali, a coisa acontecendo, e eles vendo aquilo acontecer, é, sabe, permite o bebê fazer tudo isso. É uma forma do bebê ser ouvido. Sim, e aí eles estão observando o que que aquele bebê, o que está acontecendo. E ela diz, é muito legal o relato E é dela. diferente de mãe. O que está acontecendo com seu Uhum. filho? E aí ela fala que os pais chegam agora com aplicativos, olha, tantas horas, tantos dias, não sei o que, não sei o que. Daí ela fala, não, eu não quero esses dados. Me conta, o que é que você vê? O que é que você percebe? Aí, dá um assim, não, mas tá tudo aí, os dados, não sei o que, não sei o que. Não, você prestou atenção, você olhou, você acompanhou de fato. Mas é que o Winnicott coloca no borderline e tá em itálico. Aham. Muito legal, porque assim, o resultado desse tratamento foi uma outra coisa, né? Ah, a estrutura dela provavelmente não mudou. E Em aí as situações de pessoas, crise é possível que ela ainda volte para esse lugar. Mas ela deu conta de ir, ela não, foi. e saiu desse lugar, desse pré-determinado, e que as pessoas que, quando têm um diagnóstico, acham que é para sempre aquilo lá e vai ser aquilo e acabou. Perfeito. E não é, né? Ele, sem a intervenção ali, ela teria fracassado, mas que não, eles conseguiram. E aqui embaixo ele fala, né, que foram alcançados nesse tipo de trabalho sucessos espetaculares. Né? Então, Uhum. dessa possibilidade, de hoje em dia parece que quando tem um diagnóstico, acabou, né? Ai, é para sempre desse jeito. Não é. Mas é do movimento do ser humano. Né? E até a gente morrer, a gente está vivendo, acontecendo, aprendendo, a gente não sabe tudo. Como ser humano, a gente não vai ser sempre uma coisa só. E isso vai, né, evoluindo com o tempo, a gente precisa aprender novas coisas. Isso é o processo de viver, né? De estar vivendo. Então, sempre querendo alguma coisa. Então é isso, É né? isso. Até. Até.